Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem nóia, sem preconceito, sem tabu. Olá para você que está sintonizado aqui na Jovem Pan News Fortaleza. Começa mais uma edição do Não Pira, hein? Respira. Respira fundo, vai ficar tudo bem. E eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui o nosso doutor Sérgio Henriques, que é psiquiatra, mestrado pela USP. E eu falei nosso doutor porque ele já é o nosso colunista aqui, já está praticamente participando aí pelo menos uma vez por mês de assuntos importantes relacionados aqui à saúde mental. E hoje a gente tem mais um tema, mas eu vou deixar ele falar qual o tema que a gente vai tratar hoje. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. E hoje o tema é um tema bastante interessante, Patrícia, que é o transtorno de personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline vira e mexe, vira notícia, vem na mídia porque alguém levanta a mão e acena, olha, eu tenho transtorno de personalidade borderline. E aí, então, isso acaba despertando a curiosidade das pessoas. O que é transtorno de personalidade borderline, não é? Doutor, é muito comum que esse transtorno, né, de borderline, assim que se pronuncia, né? Ele pode ser confundido também com bipolaridade e até esquizofrenia, né? Mas então eu queria que o senhor explicasse os conceitos de cada doença e essa diferenciação para poder deixar bem claro para o nosso ouvinte. Perfeito. Então é assim, Patrícia, um transtorno de personalidade, ele nada mais é do que a nossa forma de ser, a nossa personalidade, as nossas características básicas, só que um pouco sacudidas, um pouco mexidas, com alguns aspectos mais acentuados. E a nossa personalidade, ela costuma ter uma constância, a gente tem uma constância. As características surgem na adolescência e nos acompanham ao longo da vida. Por outro lado, o bipolar ou o paciente esquizofrênico, ele tem momentos ou fases da vida onde ele está intensamente sintomático. Ele entra num momento de crise com sintomas que atrapalham muito a rotina, muitas vezes ele tem que ser internado, e esse paciente, que é bipolar ou esquizofrênico, acaba sendo tratado com medicamentos e você consegue esfriar essa crise. Então, uma das diferenças é, esquizofrenia ou bipolaridade, você consegue tratar com remédios, mas personalidade borderline, não. Remédio não dá resultado bom. Tá? Então, esse é um ponto. E qual seria a terapia, então, caso diagnosticado com borderline? A melhor estratégia é uma terapia que se chama terapia comportamental dialética. Já ouviu falar, Patrícia? Nunca. Pois é uma terapia muito, muito diferente, interessante, que surgiu no final dos anos 80, e quem desenvolveu essa terapia é uma psicóloga que é portadora de transtorno de personalidade borderline, foi várias vezes internada na década de 70 nos Estados Unidos, com tentativas de suicídio, e a partir de meados da década de 70 ela começa a desenvolver essa técnica. E aí que está, olha, até os anos 90, o mundo da psiquiatria não acreditava que fosse possível tratar com sucesso os pacientes portadores de personalidade borderline. E com a técnica dessa psicóloga, se reverteu esse quadro. Então, hoje em dia, há uma ferramenta que é capaz de controlar e de amenizar muito do impacto negativo do borderline. Qual é a principal característica dessa terapia e por que se observou que pacientes com transtorno de personalidade não podem receber medicação, doutor? A estratégia mais marcante dessa terapia, ela é muito simples. Ela parte do princípio da aceitação. E o que é essa tal dessa aceitação? Em geral, Patrícia, os pacientes portadores de algum quadro psiquiátrico e familiares acabam procurando o profissional, o psiquiatra, com uma certa urgência. Olha, doutor, eu quero
me livrar desses sintomas, eu quero me curar, eu quero não ter mais esses sintomas de ansiedade, de depressão, o que for. Não quero ter mais delírios e alucinações. Então, é um incômodo muito grande e uma urgência em se livrar dos sintomas. No caso do transtorno de personalidade borderline, o princípio é diferente e parte de um princípio da aceitação. Então, eu não vou lutar contra essa minha natureza, porque a sua personalidade é uma forma de ser, mas eu vou passar a me aceitar assim. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. E aí, no momento em que o paciente começa a ter uma visão mais contemplativa, não é, dos seus sintomas, sem que ele entre em conflito com seus próprios sintomas, sem que ele entre numa autorrejeição, ele começa a ficar mais propenso a responder à terapia, que de um ponto em diante vira uma terapia comportamental mais clássica e típica, né? E aí, em relação ao medicamento, né, que você perguntou, transtornos de personalidade de uma forma geral, então, não respondem a medicamento, não tem um remédio para dar para esses pacientes, a não ser que ele tenha uma outra condição associada. Então, às vezes, o paciente tem uma depressão associada e eu tenho que dar um antidepressivo para a depressão, não para o borderline. Ou ele pode ter um transtorno alimentar, eu vou medicar, não é, algum aspecto do transtorno alimentar, não o borderline. Então, as condições psiquiátricas associadas são passíveis de medicamento, recebem medicamento. O borderline em si é psicoterapia direto. Doutor, mas aí eu acredito, assim, essa é uma dúvida minha, que deve ficar bem naquela linha tênue, né, do especialista, né, como psiquiatra, tentar decifrar se é borderline, né, ou bipolaridade, para poder indicar um melhor tratamento. O que um paciente que chega no seu consultório, o senhor tem aquele start, aquele alerta para entender qual seria a melhor terapia? Tem alguns... O ponto principal é esse que você falou, que você tocou, é o diagnóstico. Então, tem alguns sintomas que eles são comuns aos dois quadros clínicos, mas tem alguns sintomas que eles são específicos de um dos quadros clínicos. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, euforia. Euforia, estado eufórico, ficar super alegre, excessivamente alegre, energizado, falante, super expansivo, é uma característica marcante do bipolar. Mas esse sintoma não aparece com frequência no paciente que é borderline. Agora, se você me disser assim, impulsividade, doutor Sérgio, eu vou te dizer que impulsividade aparece nos dois. Então, esse sintoma não distingue, não faz a distinção entre os dois quadros clínicos. Entendi. Né? Outro sintoma que frequentemente aparece, comportamento suicida. Borderline tem um comportamento suicida muito mais acentuado do que o bipolar. Bipolar, eventualmente, tem um comportamento suicida se ele estiver numa fase depressiva, mas aí fica bem nítido que é uma fase, um momento depressivo, como qualquer outra depressão. Né? Já o borderline não tem isso. Mesmo que ele não esteja num período de depressão ou depressivo, ele pode ter um comportamento suicida. Entendi. E para os familiares, doutor, para poder dar esse start de que, de repente, o integrante da família está passando por alguma experiência que pode ser esse o diagnóstico. Quais são os principais alertas, os principais sintomas? Qual é o momento que a família precisa ficar de olho? Em geral, a partir da adolescência, que é quando esses sintomas começam a aparecer com mais força e começam a dificultar as relações familiares e as relações sociais. O paciente com transtorno de personalidade borderline, ele tem essa dificuldade nuclear, né, de interação e ter uma interação saudável e estável, tanto no seio familiar quanto no seu grupo social. Então, os problemas começam a surgir de uma forma cada vez mais intensa nessas áreas. Além disso, o paciente com transtorno de personalidade borderline na adolescência pode começar a ter aquele comportamento de automutilação, de se machucar nos braços, né, no pulso. Então, esse é um outro comportamento que deve chamar a atenção da família. Né? É claro que os familiares não vão saber se o paciente tem um diagnóstico A, B ou C, mas caso apareça alguma dificuldade grande na relação, né, do paciente com os demais membros, na sua vida social,
com ele mesmo, uma dificuldade muito grande na sua autoestima, é a hora de levar e procurar um profissional para fazer essa distinção diagnóstica. Agora, doutor, essa doença entra na lista dos transtornos obsessivos compulsivos, nos transtornos mentais? Qual é a classificação? Ela entra, né? Então ela é presente na CID-11, na CID-10, pela Classificação Internacional de Doenças, né? E os transtornos de personalidade são classificados embaixo desse guarda-chuva. Transtornos de personalidade, e aí vem o borderline e outros transtornos. O transtorno obsessivo compulsivo faz parte de um outro guarda-chuva, que é dos transtornos ansiosos, né? Então, existem grupos diferentes de doença, mas existe o específico do transtorno de personalidade e um deles, o transtorno de personalidade borderline. Doutor, o senhor já deve ter recebido, com certeza, né, pacientes com alguns critérios aí para poder desvendar a questão, né, do transtorno mental. Eu queria entender se a doença tem cura, né? E se só a terapia, essa terapia comportamental que o senhor citou, ela dá jeito. E até tinha perguntado um pouquinho anteriormente, acho que acabou passando batido, qual é a principal característica dessa terapia? O que ela oferece? Não é os transtornos de personalidade, todos, não têm cura. Então, é diferente de uma depressão ou de um transtorno obsessivo compulsivo, que, mediante tratamento, você se livra dos sintomas e pode chegar a ter uma vida absolutamente normal, completamente equilibrado e estável, como se nunca tivesse tido nada. No caso do transtorno de personalidade, não é assim. O paciente sempre vai ter um certo grau de sintomas, mas ele vai conseguir controlar esses sintomas e retomar uma vida mais estável, né, mais equilibrada na relação com as pessoas, mas sempre muito difícil e trabalhoso. Então, uma das características, como eu disse, é essa instabilidade na relação com as pessoas, inclusive com o terapeuta. Então, a aliança terapêutica, não é, o engajamento na psicoterapia é muito difícil para esses pacientes. Então, frequentemente eles rompem essa relação com o profissional e mudam de profissional e tem um novo começo. E aí, então, os resultados vão ganhando volume e depois de um tempo eles rompem essa relação, vão para um outro profissional. É muito comum esse tratamento entrecortado. E é um desafio gigantesco segurar esse paciente, né, ali com você ao longo de um tratamento prolongado. Em relação às psicoterapias, né, sempre uma psicoterapia voltada na relação médico-paciente, uma psicoterapia mais clássica e típica, tem melhores resultados para esses pacientes do que outros tipos de psicoterapia, como a psicoterapia cognitiva comportamental, né? Então, uma psicoterapia psicodinâmica alcança melhores resultados. A exceção é essa DBT, né, que é uma terapia comportamental, é uma evolução da cognitiva, né, que tem esses elementos. Então, ela inclui alguns elementos do mindfulness, né, da meditação, né, da capacidade de autocontrole, compreensão, né, e aceitação dos seus sintomas, ao invés da negação e a luta, o combate aos sintomas. Essa psicoterapia não encara dessa forma, né, o paciente com borderline. Ela aceita os sintomas, ajuda o paciente a se aceitar como ele é, né, e não a negar aquilo que ele é e como ele é. Doutor, como que ocorre, assim, para um paciente, para a gente entender essa questão das alternâncias de temperamento, né? Ele dorme alegre, feliz e acorda furioso e vingativo e quebrando tudo. Como que são esses insights, assim, de temperamento? Pode acontecer de uma hora para outra? Hoje de manhã cedo eu conversei com uma paciente e falamos exatamente sobre isso. E eu escrevi assim para ela, né? Pois é, então, né, você vive as 4 estações do ano num dia só. Ela escreveu assim, as 20 estações, não é? Então não são só 4 estações, existe uma instabilidade muito grande, de forma impulsiva,
né? Às vezes hiperreativa a um estímulo pequenininho, né? Então, se você não foi tão amistoso e carinhoso com o paciente, ele pode interpretar isso como algo agressivo e aí ele reage agressivamente com você, né? Porque ele tem uma dificuldade de compreensão do contexto emocional em que uma informação foi dada até ele, né? E ele hiperreage dessa forma ou simplesmente, como você descreveu, ele acorda muito irritado e vem e fala e briga, né? E se desentende por nada, né? Então, de fato, é um paciente muito instável, impulsivo, e a agressividade entra nessa questão da impulsividade, uma agressividade impulsiva, a partir do nada ou do menor estímulo, né? Então, realmente, você não sabe como o paciente vai acordar no dia seguinte, nem ele sabe como ele vai acordar no dia seguinte. E eu imagino que deve ser uma dificuldade muito grande familiar, né? Se esse paciente é marido, é mulher, né? Para poder lidar com os filhos, né? Com o companheiro, com a companheira, porque nem todo mundo entende, nem todo mundo consegue fazer um diagnóstico, né? Então, é evidente que diagnosticado fica muito mais fácil entender, né, essas alterações na personalidade, mas quando não diagnosticado, a pessoa acho que se passa até por doida, né, doutor? Porque eu acho que é esse sentimento tanto do paciente quanto com quem ele convive, né? Perfeito, Patrícia. Eu acho que é importante ter essa noção, né? O paciente ele é vítima da sua doença, né? Ele não é um causador nem um culpado de ser assim. E ainda que ele tente ser diferente, ele não consegue. Está fora do alcance. Ele precisa ser auxiliado e ajudado, né? Então ele sofre, assim como sofrem os familiares, as pessoas ao redor, né? E quando o paciente consegue estruturar uma família, né, ter uma esposa, um marido, filhos, etc., provavelmente seja um quadro um pouco mais leve, porque é muito difícil que esse paciente consiga ter relações afetivas duradouras, né? Eu digo lá, parafraseando Caetano Veloso, né, o borderline ergue e destrói coisas belas, não é? Ele constrói relações, mas ele destrói as relações afetivas, né? Então, assim, é muito difícil que ele sustente o núcleo familiar. É preciso ter uma boa dose de compreensão do outro lado. Doutor, e para finalizar, eu queria perguntar para o senhor quanto tempo dura essas instabilidades? Um dia, 2, um mês, para poder voltar e ficar normal e depois voltar de novo a uma personalidade não tão positiva? E se existe períodos assim que a pessoa fica num momento mais de platô, né? Mais naquela linha mais linear da doença? Existem períodos, mas são períodos curtos, Patrícia, né? Então, o paciente pode ter um período muito longo, né? A partir da adolescência, esse quadro ele é contínuo, ele é continuado, ele não é caracterizado por fases. Não é assim, um mês tudo surtado, um mês super estável, outro mês surtado. Não, é o tempo todo assim. É a personalidade, a forma de ser daquela pessoa, não é? Mas existem algumas janelas onde esse paciente está mais calmo, momentaneamente mais calmo, mas sempre é uma pilha ali, a ponto de explodir, a ponto de estourar, a ponto de tensionar o ambiente, o clima, né? Então, é continuamente isso, Patrícia. Por isso da importância da psicoterapia, que é uma das ferramentas para se reduzir essas instabilidades emocionais que esses pacientes têm. E o tempo todo. O paciente já nasce assim, doutor? Já se sabe o que causa no cérebro do paciente, identificado com borderline? Sim, sabe-se. Se eu fosse comparar bipolar e borderline, a bipolaridade tem um traço genético muito mais acentuado, 3 a 4 vezes mais forte a transmissão genética, mas o border também tem, né? Então, não só características genéticas, mas se o paciente, na infância, né, viveu num ambiente emocionalmente muito conturbado, né, problemas, questões de abuso das mais variadas formas, então tem um componente ambiental muito importante, né, se nós pensarmos em sociedade, né, então um ambiente mais agressivo, onde essa criança sofra mais privação emocional, ou
que seja mais instável, essa criança fica mais propensa a desenvolver um quadro borderline. E pode ser hereditário, doutor? Sim, então aí você tem uma conjunção, não é? De uma predisposição genética, mais a força do ambiente definindo esse quadro que começa ali no começo da puberdade, por volta dos 12, 13 anos, não é? Começam os sintomas a se manifestar, vão crescendo ao longo da adolescência, é um período bastante crítico e continuam pela vida toda. Doutor Sérgio, sempre um grande prazer receber o senhor aqui no nosso programa, o nosso colunista do Não Pira e Respira, sempre trazendo temas super importantes aí na área da psiquiatria. Eu tenho certeza que a gente contribuiu, colaborou mais uma vez com os nossos ouvintes, telespectadores que vão assistir esse programa depois no YouTube, no podcast. Então, muito obrigada pela participação do senhor. Muito obrigado, Patrícia, mais uma vez por essa oportunidade. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação e sexta-feira tem mais programa aqui falando sobre saúde mental. Então manda sua sugestão pra gente. Tchau.